Olá, o meu nome é Tiago de Almeida. Eu sou um psicólogo especializado no tratamento das dificuldades do relacionamento amoroso. Muitas pessoas vêm ao meu encontro, amigos ou mesmo pessoas que escrevem através do meu site www.tiagodealmeida.com.br e me perguntam como saber que eu devo fazer terapia ou é importante que eu faça terapia nesse momento da minha vida. Então eu resolvi criar esse vídeo para que a gente pudesse entender qual é o momento da nossa vida ou se existem ou não existem situações onde eu deveria recorrer à psicoterapia, principalmente na figura de um psicólogo. Bem, pessoal, todas as pessoas passam por períodos de estresses em suas vidas, por momentos conturbados como tristezas, conflitos, medos, dentre outras possibilidades. Então, quando você sente algumas dessas situações, você encara esse momento difícil, você muitas vezes não sabe se é ou não é hora de procurar um profissional para resolver esse tipo de problema. Portanto, através desse vídeo, eu espero estar resolvendo ou ajudando vocês a entenderem algumas razões pelos quais poderíamos procurar uma psicoterapia para as nossas vidas. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês que o trabalho de um terapeuta é ajudar o seu paciente, o seu cliente, a entender as diversas situações que o incomodam e que num dado momento da sua vida, simplesmente essa pessoa, seja homem, mulher, criança, idoso, adulto, homo, bi, heterossexual, não consegue mais lidar sozinho. Assim, por meio da psicoterapia, principalmente os psicólogos, ajudam as pessoas de todas as idades e com as mais diferentes situações e problemas a buscar a viver uma vida mais feliz, mais saudável e mais produtiva. Bom, é muito comum as pessoas realmente desacreditarem na eficácia da terapia. Muitas delas têm até medo de recorrer a um terapeuta. Eu sempre digo para os meus pacientes e para as pessoas que eu dou palestras que a maior distância que existe entre um terapeuta e talvez uma pessoa que precise dele não é física ou geográfica, mas um impedimento interno de acreditar que realmente alguma pessoa tenha algo diferencial para que ela saia da sua situação, problema, da sua dificuldade. Então, algumas pessoas simplesmente não acreditam nas questões que são estudadas, debatidas, resolvidas em termos de psicoterapia. Outras realmente desconhecem, não procuram saber, não procuram se informar. Mas é importante dizer para todo mundo que a psicoterapia é um trabalho realizado com base numa ciência, a psicologia. Então, não é um achismo, não é uma especulação à toa. Então, as pessoas vêm procurar as terapias pelos mais diversos motivos. Eu vou passar no próximo slide para vocês verem o que é principalmente a terapia antes da gente passar o que exemplos e situações, ilustrações que fazem as pessoas acorrerem aos consultórios dos diversos psicólogos. Então, psicoterapia é esse tratamento fundamentado nesse diálogo e baseado na ciência da psicologia. As sessões de psicoterapia disponibilizam aos seus clientes e pacientes um ambiente que lhes permite falar sem temer desaprovações ou julgamentos, ou seja, uma pessoa neutra diante de suas dificuldades. Há vários tipos de linhas psicoterápicas que a gente fala, de acordo com a formação de cada profissional que se forma. É importante dizer que não só nós, os psicólogos, podemos exercer psicoterapia. Existem outras linhas de atendimento, por exemplo, psicanálise, que não necessariamente tem uma formação psicológica, estrito sensu, passa por uma faculdade de psicologia, existe a psiquiatria, existe algumas linhas da filosofia que se caminham para essa questão clínica de atendimento e de escuta ao outro. Então, o CRP, ou seja, o Conselho Regional de Psicologia, entende que existe outras profissões que realmente possam exercer a psicoterapia, não na ilegalidade, desde que elas não utilizem esse título de psicólogo, ok? E realmente, a eficácia do tratamento vai depender não somente da especialização do psicoterapeuta e da habilidade clínica em relação à dificuldade que você leva a ele, mas também em relação a fatores humanos diversos envolvidos, como por exemplo, empatia com esse profissional envolvido. Às vezes você procura um homem, uma mulher, ou por ser do mesmo sexo ou do sexo oposto, por achar que ele ou ela vai te entender melhor.
Claro, fique à vontade. Psicólogo, eu sempre digo que não tem sexo, ou seja, ele ou ela sempre vão poder ajudar você, desde que você se alinhe e se sinta bem, se abrindo para ele ou para ela. E é claro, adesão aos pedidos e às solicitações desse profissional a você, visando esse êxito no tratamento e a resolução das dificuldades a eles trazidas. Bem, pessoal, posto isso, o que eu gostaria de colocar para vocês? As pessoas, então, as razões pelas quais as pessoas procuram a psicoterapia. As pessoas procuram a psicoterapia pelos mais diversos motivos. Aqui nessas ilustrações, eu apenas estou citando alguns deles. Vou citar alguns exemplos e ilustrações que vêm ao meu consultório. Por exemplo, existem pessoas que vêm até a minha pessoa, enquanto um psicólogo, para lidar com seu ciúme exagerado. Outros, já para diminuir sua timidez e conseguir se socializar melhor, ou até mesmo conseguir um amor para chamar de seu. Um namorado, uma namorada, porque essa pessoa tem um pouco menos de traquejo, ela é menos articulada em relação às práticas sociais de namoro, paquera, sedução. Então, é um trabalho do psicólogo aumentar esse repertório, aumentar essa vontade da pessoa entender que não é um perigo ir ao encontro do outro e que o não é uma premissa, é um entendimento que ele já tem com ele mesmo, ok? Bom, tem pessoas que vêm ao meu encontro também porque elas têm dificuldades e traumas originados de relações do passado, seja porque o outro parceiro era muito ciumento, seja porque elas eram ou são muito ciumentas ainda, seja porque elas resolveram terminar com esses relacionamentos, oficializar esses relacionamentos, romper esses relacionamentos, e hoje elas não conseguem dar a volta por cima. Então, para lidar e superar essa crise, para lidar ou superar com essa perda, as pessoas vêm ao meu encontro. As pessoas também vêm ao meu encontro para lidar com os males da traição, da infidelidade que o parceiro ou ela mesma causa ao outro. São pessoas diversas que vêm ao meu encontro para lidar com seu amor próprio, para lidar melhor com separações, que às vezes elas estão indecisas em assumir que elas não querem mais o seu parceiro, não querem mais viver naquela situação de violência com o seu parceiro, que se arrasta por muito tempo, de negligência com o parceiro. Existem pessoas que têm problemas e dificuldades de relacionamento sexual com o seu parceiro, ou já sentem mais vontade de praticar sexo com o parceiro. Outras pessoas, homens e mulheres, com seus problemas diversos, seja ejaculação rápida ou precoce, como se costuma dizer, seja problemas de vaginismo, falta de orgasmo com o parceiro, dor na hora do sexo, são problemas e questões que são encaminhadas para os diversos consultórios psicoterápicos e que os pesquisadores e os psicólogos têm completa condição de dar pelo menos uma resposta para que essas pessoas não fiquem tão perdidas. É importante dizer que outras pessoas com diversas desilusões amorosas com relação aos seus parceiros e às separações relacionadas a eles, vêm aos nossos encontros para querer dar a volta por cima dessas situações. Se você, por exemplo, está passando por um relacionamento capenga, onde você sente que você perdeu a capacidade de seduzir ou de ser seduzido, seria legal bater um papo com um psicólogo. Se o seu relacionamento está desgastado, portanto, se você quer se posicionar, seja diante do seu pai, do seu chefe, do seu filho, da sua mãe, seria interessante também para ter essa afirmação, esse posicionamento, ter essa experiência psicoterápica, porque muitas vezes a gente age se autoanulando, não sabendo dizer não para os outros, e as pessoas vão ganhando espaços nas nossas vidas e deixando com que a gente fique cada vez mais anulado, destruído, com uma menor autoestima. Bem, outras questões, por exemplo, se eu estou insatisfeito no meu emprego, se eu quero uma realocação profissional, seria bom realmente também procurar uma terapia. Se o nosso humor está meio descontrolado ultimamente, seria bom que a gente controlasse esse humor de uma forma a necessitar de um ponto de vista externo na figura de um profissional como um psicoterapeuta para ter esse ajustamento melhor, essa adequação melhor.
Quando nós somos uma pessoa bissexual, homossexual ou mesmo heterossexual que queremos nos entender melhor, é importante que a gente passe por uma experiência psicoterápica, até para que a gente, de uma forma esclarecida, sem preconceitos, consiga entender melhor essas irresoluções que existem dentro da gente, quaisquer que elas sejam, num ambiente sem recriminação, num ambiente sadio, num ambiente com neutralidade. Bem, então, por exemplo, tem pessoas que também têm o hábito de se auto-sabotar, seja praticando muito sexo, bebendo muito, com muita droga e demais situações que você ou seus amigos já estão percebendo como exagero. Seria bom também você bater um papinho com um psicólogo, conversar com um psicólogo sempre ajudaria a trazer uma iluminação para algumas situações que você se vê perdido. Então, quando você quer ser um parceiro melhor para o outro, independentemente de você já ser um bom parceiro, seria também interessante procurar uma ajuda psicoterápica. Quando você não consegue controlar mais seus pensamentos, sejam eles repetitivos, cheios de medo, ansiedade, negativos ou acelerados, é excelente a ajuda que a terapia pode dar para a gente. Enfim, quando a gente quiser transformar a nossa vida que está ruim em uma vida melhor, ou ainda na nossa vida que já está boa numa situação melhor, é a hora de procurar uma terapia. Bem, assim, uma vez colocado isso para vocês, ainda que existam alguns preconceitos em relação à terapia, como por exemplo, terapia custa caro, eu vou ter que fazer por muito tempo, será que eu não posso resolver os meus problemas sozinhos? A gente também pode encaminhar essas nossas dúvidas ao psicólogo ou à psicóloga num primeiro bate-papo, num primeiro contato inicial, mandando um e-mail para ele, perguntando valores, custos, duração de tratamento, como funciona o tratamento. É claro que cada caso é um caso e não adianta a gente mandar a nossa situação, problema, para o psicólogo, achando que o psicólogo vai dar uma resposta mágica, um abracadabra em 3 linhas, que é uma situação inviável para a gente, porque a gente precisa analisar outras variáveis que os pacientes nos tragam para além daquilo que aparentemente ele nos descreve por um e-mail ou por um bate-papo inicial. Bom, mas a maior vantagem, gente, de se procurar um psicólogo é que esse profissional é uma pessoa esclarecida para tratar com neutralidade, ou seja, com distanciamento, as nossas dificuldades. Em outras palavras, psicólogo não é um padre ou um juiz, ou seja, ele não está interessado em nos casar ou nos separar dessa ou daquela pessoa. Ele não tem qualquer ou quaisquer conflitos de interesses se você trabalha nesse ou naquele lugar. E o que ele se preocupa é com a sua qualidade de vida e com os conteúdos que você traz à terapia, seja eles quais forem, sem julgamentos ou condenações, seja por parte dele ou de você mesmo, que às vezes tem preconceito em relação aos próprios conteúdos que você traz, você tem vergonha até de abrir para o próprio psicólogo, beleza? Porque ele recebeu toda uma instrumentação, principalmente aos psicólogos que praticam a psicoterapia, ele recebeu um preparo adequado para receber todo esse material, ouvir as queixas que vocês podem trazer a nós e realmente fazer uma devolutiva legal para que vocês se sintam mais aliviados. Então, qual que é o momento que eu posso agendar uma consulta com um psicólogo? Vai ser uma questão tua, e somente tua, avaliar a sua capacidade de tolerância às suas questões que te incomodam. Ou seja, tudo que faz você se sentir oprimido ou te impede de funcionar adequadamente, seja na sua casa, no seu trabalho, no seu namoro, merece a atenção especial de uma pessoa com conhecimentos especializados, tal como um psicoterapeuta, que vai reunir estratégias para você lidar o melhor possível com a sua vida. Quanto mais cedo, então, você procurar essa ajuda, mais fácil vai ser resolver esse problema ou esses problemas pelos quais você está passando. Agradeço a atenção de todos. Para maiores informações sobre os meus trabalhos, por gentileza, acessem www.tiagodealmeida.com.br. Ao amor sempre.